Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito, aula de número 8 do nosso curso gratuito em que eu te ensino passo a passo para elaborar uma petição da segunda fase do AB. Hoje, aula muito importante, eu vou redigir junto com você as teses de mérito. Então vem comigo. Então, pessoal, na aula passada a gente começou a redigir as teses, né? Eu te ensinei como fazer uma tese, a gente fez a tese da inépcia e a tese da prescrição. Agora, nesse vídeo, a gente vai redigir as teses de mérito. Já peço que você já deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, e também nos siga nas nossas redes sociais, que o endereço tá aqui embaixo. Então, pessoal, olha só, vou colocar na tela o enunciado, tá? Então, esse aqui é o enunciado, prova da segunda fase do 28º exame da OAB, da segunda fase de Direito do Trabalho. A gente fez um rascunho nas primeiras aulas, né? O que está em vermelho é porque a gente já elaborou. Então ainda falta essas teses aqui para a gente elaborar. E essa aqui é a petição que a gente já fez. Então a gente fez o início dela, né? Já fizemos as duas teses. E agora a gente começa a efetivamente entrar aqui nas teses de mérito, tá? Se você quiser escrever do mérito, não tem problema, pode escrever. Então, dos fundamentos, tranquilo. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Por uma questão de organização você pode utilizar, mas se não colocar essa divisão entre fato, fundamento e pedido, não vai perder ponto em regra, tá? Então vamos lá. A primeira tese de mérito que a gente vai fazer aqui é a indenização por dano moral. Então vamos voltar aqui no enunciado para relembrar por que ela pediu dano moral. Olha só, ela requereu dano moral alegando ser vítima de doença profissional porque o mobiliário da empresa não respeitava as normas de ergonomia. Depois ela juntou laudos de ressonância magnética com diagnóstico de doença degenerativa. Na aula passada a gente aprendeu a fazer um tópico, então a gente vai fazer aqui. Então vamos lá. O tópico, pessoal, numa contestação, eu sempre gosto de chamar ele já indicando que ele é improcedente, né? Então ao invés de simplesmente eu chamar dos danos morais, eu posso colocar aqui, por exemplo, da inexistência de danos morais. A gente já deixa mais claro para o examinador, nesse caso, de que realmente não tinha danos morais. Então vamos lá. A reclamante, em sua inicial, requereu a condenação da empresa ao pagamento de danos morais sob a alegação de que sofreu doença do trabalho por culpa da empresa. Juntou como prova laudo de ressonância magnética que constava que sua doença era degenerativa. Simples os fatos, não precisa mais do que isso. Vamos fazer o fundamento? Olha só, aqui a gente tinha anotado aqui no nosso rascunho que a gente vai utilizar o artigo 20, lá da Lei 8.213, que é a Lei dos Benefícios da Previdência Social. Então vou mostrar aqui no meu vademecum como que a gente vai fazer para colocar esse fundamento. Lei 8.213, artigo 20, está aqui. Consideram-se acidente do trabalho as seguintes entidades mórbidas. E aí a gente vai utilizar o parágrafo 1º. O parágrafo 1º fala justamente, não são consideradas como doença do trabalho a doença degenerativa. Então, vamos fazer esse fundamento jurídico aqui de forma também bem simples. Vamos lá. Olha só. O artigo 20, parágrafo 1º, letra A da Lei 8.213 de 91 deixa claro que as doenças degenerativas não são consideradas doenças profissionais, motivo pelo qual a doença da reclamante não pode ser considerada do trabalho, isentando a reclamada de responsabilidade. Ok? Por esse motivo, requer a improcedência do pedido de condenação da reclamada
ao pagamento de danos morais. Simples e direto, fizemos aqui em 2 frases os fatos, explicamos o artigo relacionando ao caso concreto, uma frase para os pedidos e vamos para o próximo. Por que a gente não faz teses mais longas, mais bem detalhadas, mais explicadas? Porque a gente tem, vamos contar quantas teses nessa peça? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 teses. Então, 8 teses para fazer em 5 folhas, não dá para você gastar 1 página por tese. É no máximo meia página. Meia página, cabeçalho e encerramento, acabou suas folhas. Então, não dá para fazer teses muito extensas mesmo, não. Agora, claro, em outras disciplinas, direito civil, às vezes, por exemplo, tem 2 teses só, aí você já pode discorrer mais, explicar mais, né? Detalhar mais. Nesse caso aqui tem que ser, é simples mesmo. Vamos para a próxima. A próxima é salário-utilidade. O salário-utilidade, para a gente relembrar aqui, basicamente o que ela alega é o seguinte. Disse ainda que a empresa fornecia plano odontológico gratuitamente, requerendo a sua integração para todos os fins como salário-utilidade. E ela juntou a cópia do cartão do plano odontológico. Então aqui basicamente a gente vai falar que não existe, não tem como integrar o plano odontológico ao salário, que não cabe o salário in natura ou salário utilidade, tá bom? Então a gente vai colocar da inaplicabilidade do salário in natura, e vamos explicar aqui nos fatos. A reclamante alegou durante todo o pacto laboral tinha à sua disposição o plano odontológico fornecido pela empregadora, inclusive juntou como prova o cartão do plano odontológico. Sob a alegação de salário-utilidade, requereu a integração do plano odontológico ao salário. Então, em 2 frases aqui a gente fez de forma bem simples os fatos. Vamos aos fundamentos jurídicos. A gente tinha anotado aqui o artigo 458 da CLT. Então vamos dar uma olhada nele aqui no Vademécum. Aqui o artigo 458 da CLT, mas já vamos lá no parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Para os efeitos previstos nesse artigo não serão considerados como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador. E aí a gente chega lá no inciso 4, assistência médica, hospitalar e odontológica prestada diretamente ou mediante seguro-saúde. Então vamos fazer essa fundamentação jurídica aqui, pessoal. Olha só, de forma bem simples também. Entretanto, o artigo 458, parágrafo 2º, inciso 4 da CLT, estabelece que o fornecimento de plano odontológico, e aí ele fala aqui, assistência médica hospitalar odontológica prestada diretamente ou mediante seguro-saúde, que seria o caso aqui, né? Mediante seguro-saúde, não será considerado salário-utilidade. Pronto, só isso, fizemos a fundamentação jurídica. Agora a gente faz o pedido, né? A gente pode até relacionar com um caso concreto. Não será considerado salário-utilidade, impedindo sua integração ao salário. Pronto, a gente fecha assim essa tese. E aí a gente finaliza fazendo o pedido, né? Assim, requer a improcedência, o pedido de condenação da reclamada ao pagamento da integração do plano odontológico ao salário. Pronto, fechamos também mais uma tese simples. Já vamos passar para a próxima. A próxima aqui, cesta básica, outra atividade da norma coletiva, artigo 614. Aqui na petição, pessoal, basicamente ela falou que recebia vale transporte, ou cesta básica, depois foi suprimida e ela queria que a convenção coletiva continuasse vigorando, tá? Então, vamos chamar esse tópico aqui, da impossibilidade da ultratividade da norma coletiva. Então, vamos lá. A reclamante
A reclamante requereu a condenação da empresa ao pagamento de cestas básicas dos meses de agosto e setembro de 2018. Juntou aos autos norma coletiva com vigência até julho de 2018 e pleiteou a ultratividade da norma coletiva. Vamos então agora fazer o fundamento jurídico. Então olha só, a gente tinha determinado aqui que estava lá no artigo 614, parágrafo 3º da CLT. Vamos dar uma olhada nele? Parágrafo 3º fala: não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a ultratividade. Então vamos lá. O artigo 614, parágrafo 3º da CLT, veda expressamente a ultratividade das normas coletivas, impedindo que uma convenção coletiva continue produzindo efeitos após o término da sua vigência. Assim, não há previsão normativa que obrigasse a empresa a fornecer a cesta básica após julho de 2018. Então a gente já fundamentou, sempre ligando ao caso concreto, né? E a gente finaliza fazendo o pedido. Desta forma, requer a improcedência, pedido de condenação ao pagamento das cestas básicas. Simples também, olha só, pequenininho o tópico, mas fizemos a fundamentação jurídica, que é o que realmente importa aqui nesse caso, ok? Vamos lá, próximo tópico é o tópico das horas extras. Aí, aqui a gente relembra que ela requereu horas extras pelo seguinte motivo. Ela aqui, ó, ela relata que no ano de 2018, permanecia 2 vezes na semana por mais 1 hora na sede, na sociedade empresária, para participar de um culto ecumênico, caracterizando o tempo à disposição do empregador, que deve ser remunerado como hora extra. E aí aqui ela juntou aos autos uma circular aqui da empresa, olha só, juntou a circular da empresa que informava a todos os empregados que eles poderiam participar de um culto na empresa. Então vamos fazer esse fato aqui. A gente vai fazer o nome do tópico aqui, vamos chamar ele de inexistência de horas extras. A reclamante requereu a condenação da empresa ao pagamento de horas extras sob a alegação de que ficava pelo período de 1 hora 2 vezes na semana após o seu horário para participar de um culto ecumênico. Juntou como prova circular da empresa que estabelecia que os empregados poderiam permanecer na empresa para participar dos cultos. Agora vamos fundamentar isso aqui. Já fizemos os fatos. Fundamento, pessoal, está lá no artigo 4º da CLT, parágrafo 2º. Vamos dar uma olhada nele? Aqui o artigo 4º fala o seguinte: considera-se como de serviço efetivo o período que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Aí aqui a gente tem o parágrafo 2º. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos, quando o empregado, por escolha própria, buscar. E aí ele vem trazendo alguns itens aqui, entre eles práticas religiosas, tá? Então basicamente é isso aqui que a gente vai fundamentar. Então a gente vai colocar da seguinte forma: entretanto, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1º da CLT estabelece que não será computado como tempo de serviço quando empregado voluntariamente
escolher ficar na empresa para realização de práticas religiosas. A circular da empresa é a prova de que a participação era opcional, vez que deixou claro que os empregados poderiam participar dos cultos. Ok, fizemos fundamentação tranquilo, direto, simples, e a gente finaliza assim: requer a improcedência do pedido de condenação em horas extras. Mais um então, pessoal, simplesinho, direto. Vamos lá, próximo tópico é o tópico da reversão do pedido de demissão. Olha só, e ela alegou, foi coagida a pedir demissão. Olha aqui, Joana afirma que foi coagida moralmente a pedir demissão, pois se não fizesse, a sociedade empresária alegaria dispensa por justa causa, tá? Então, como que a gente vai fazer aqui? Vamos simplesmente falar, ó, da impossibilidade de reversão do pedido de demissão. A reclamante requereu a conversão do pedido de demissão em dispensa sem justa causa, sob a alegação de que foi coagida a pedir demissão. E aí o fundamento, pessoal, a gente estabeleceu aqui que estava lá no artigo 818 da CLT. Vamos lá dar uma olhada nele? Olha só, artigo 818, o ônus da prova incumbe ao reclamante quanto ao fato constitutivo de seu direito. Então vamos fundamentar. Entretanto, o artigo 818, inciso 1º da CLT, estabelece que o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito é de quem alega. No presente caso, a reclamante, que desse ônus não se desincumbiu. Ou seja, ela não conseguiu comprovar que ela teria sido coagida a pedir demissão. Também simples e direto. E finalizamos o tópico com pedido. Dessa forma, requer a improcedência pedido de condenação ao pagamento das verbas decorrentes da conversão do pedido de demissão em dispensa sem justa causa. Também simples, tranquilinho. E já vamos fazer mais um tópico. Próximo tópico, pessoal, é do plus salarial, acúmulo de função, né? Aqui ela falou, ó, desde o início do contrato, que ela foi contratada como cozinheira, ela era obrigada a servir a refeição para os 5 empregados do setor. Então, por isso, ela pediu aqui um plus salarial de 30%, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente vai falar da inaplicabilidade do plus salarial. A reclamante requereu um plus salarial de 30% sob a alegação de que acumulava a função de cozinheira com a função de garçonete. Aí a gente vai fazer a fundamentação jurídica. Aqui a gente tinha no nosso rascunho estabelecido que a gente ia utilizar o artigo 456, parágrafo único da CLT. Então vamos dar uma olhada nele aqui. Vamos lá, artigo 456, parágrafo único, a falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Então a gente vai basicamente explicar esse artigo. Entretanto, de acordo com o artigo 456, parágrafo único da CLT, inexistindo cláusula em sentido diverso, o empregado fica obrigado a realizar qualquer atividade exigida pelo empregador, desde que compatível com a sua condição pessoal, considerando que a função
de garçonete é compatível com a função de cozinheira, não faz jus a reclamante, ao plus salarial. Por isso, requer a improcedência do pedido de condenação ao pagamento do plus salarial. E com isso a gente termina as nossas teses de mérito, né? Então olha só, a gente fez aqui inexistência dos danos morais, inaplicabilidade do salário in natura, impossibilidade da ultratividade da norma coletiva, inexistência das horas extras, impossibilidade de reversão do pedido de demissão, inaplicabilidade do plus salarial. Pessoal, vocês viram que fica muito mais fácil quando você tem um rascunho bem feito, principalmente indicando quais são os artigos. Então a gente não precisou fazer um rascunho palavra por palavra da nossa peça. Simplesmente a gente fez os fundamentos, a gente fez a estrutura do que seria a nossa peça, que não terminou ainda tem mais tópicos, e a gente foi fazendo a fundamentação. Então na hora de escrever fica muito mais fácil. A nossa peça está chegando ao final, basicamente falta o fechamento dela, que é tão importante para você garantir alguns pontinhos para a sua aprovação. E é isso que a gente vai ver na aula que vem. Muito obrigado pela sua audiência aqui. Se você está gostando, deixe seu comentário, compartilhe com os seus colegas e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no AB.